O milagre que mudou a vida de Vitor, a fé que venceu a alveolite alérgica. Vitor Oliveira tinha apenas 22 anos quando recebeu o diagnóstico que parecia uma sentença: alveolite alérgica extrínseca, uma doença pulmonar rara e progressiva que o deixava cada vez mais fraco, com falta de ar constante e crises de tosse que o impediam até de dormir. Os médicos foram claros: não havia cura, apenas tratamento para aliviar os sintomas. Com o tempo, seus pulmões iriam perdendo função, e ele teria que conviver com oxigênio suplementar pelo resto da vida. A notícia o destruiu. Como um jovem cheio de sonhos formar-se em educação física, casar, ter uma família poderia aceitar que seu futuro estava condenado? As noites se tornaram um pesadelo. Vitor passava horas sentado na cama, ofegante, com o peito ardendo como se estivesse sendo esmagado por dentro. Os remédios aliviavam um pouco, e os efeitos colaterais o deixavam tonto e deprimido. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio, vendo o filho murchar diante de seus olhos. Meu Deus, por que meu filho? Ela repetia, enquanto Vitor, apesar da dor, tentava manter a fé. Mas como crer em milagres quando a medicina dizia que não havia esperança? Foi numa tarde de quarta-feira, depois de mais uma crise que o levou ao pronto-socorro, que tudo mudou. Enquanto aguardava atendimento, uma enfermeira chamada Sandra percebeu seu desespero e, com um sorriso gentil, perguntou: Você já tentou buscar ajuda em Deus, meu filho? Vitor, cansado, respondeu com amargura: Já orei tanto, e nada mudou. Sandra, então, segurou sua mão e disse algo que ecoaria em sua alma: Não é qualquer oração que move o céu. Na Igreja Universal, eu vi coisas que a medicina não explica. Se você quiser, eu levo você lá. Deus ainda tem um milagre para você. No domingo seguinte, apesar da fraqueza, Vitor permitiu que Sandra o levasse à Igreja Universal do Reino de Deus. Ao entrar, sentiu algo diferente no ar, uma energia de fé que o envolveu. O culto estava lotado, e o pastor, com voz firme e cheia de autoridade, falava sobre a fé que remove montanhas. Deus não é Deus de meia solução. Ele cura, libera e transforma, declarou, enquanto a congregação respondia com amém entusiastas. Vitor, no fundo, sentia o coração acelerar. Seria possível? Naquele dia, houve uma corrente de oração pelos enfermos. Quando o pastor chamou os que precisavam de cura para a frente, Vitor hesitou. Sua mãe, ao seu lado, o empurrou suavemente: Vai, filho. Se não der certo, pelo menos você tentou. Com lágrimas nos olhos, ele se levantou e caminhou até o altar, onde dezenas de pessoas também buscavam um toque divino. O pastor o olhou nos olhos, ungiu sua testa com óleo e começou a orar com uma autoridade que Vitor nunca havia visto: Em nome de Jesus, eu quebro essa doença. Sai agora, espíritos de morte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A congregação gritava em uníssono: É nosso, Satanás, solta. Naquele momento, Vitor sentiu algo estranho, um calor intenso percorreu seu peito, como se uma mão invisível estivesse apertando e depois soltando seus pulmões. Ele tossiu forte, e de sua boca saiu um catarro espesso, escuro, como se algo ruim estivesse saindo de dentro dele. O pastor continuou orando: Receba a sua cura, irmão. Jesus já pagou por você na cruz. Vitor começou a chorar, não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em meses, ele conseguiu respirar fundo sem sentir que ia sufocar. Nos dias seguintes, algo extraordinário aconteceu. As crises diminuíram. A falta de ar, que antes o acompanhava até nos menores esforços, sumiu. Vitor voltou ao médico para novos exames, e o resultado deixou todos boquiabertos: seus pulmões mostravam uma melhora inexplicável. A inflamação havia regredido, e a função pulmonar, que estava em 40%, subiu para 85%. Isso não faz sentido médico, admitiu o pneumologista. Continue o que estiver fazendo. Mas Vitor sabia muito bem o que havia acontecido: era a mão de Deus. Ele não apenas voltou à igreja, ele se entregou de vez. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde queimou simbolicamente todo o relatório médico que o condenava. Começou a contribuir com o dízimo e ofertas, não por obrigação, mas por gratidão. Se Deus me deu a vida de volta, tudo o que tenho é dele, dizia. Nas vigílias de sexta-feira, ele orava até de madrugada, agradecendo e intercedendo por outros enfermos. Um ano depois, Vitor subiu ao altar para dar seu testemunho.
Com voz firme e olhos brilhantes, ele contou como a fé na Igreja Universal havia mudado seu destino. Eu vim aqui arrastado, sem esperança. Mas Deus me mostrou que, quando a medicina diz o não, Ele diz o sim. Hoje, eu corro, eu trabalho, eu vivo sem medos. E tudo porque aprendi que a fé verdadeira não desiste. A congregação aplaudiu de pé, e muitos choraram, inspirados por sua história. Hoje, Vitor é um jovem realizado. Formou-se em educação física, ajuda na obra de Deus como obreiro voluntário e, recentemente, noivou com uma moça que conheceu na igreja. Sempre que pode, ele repete a lição que aprendeu no altar: a fé não é esperar que Deus faça algo, é crer que Ele já fez. O milagre não depende da nossa força, mas da nossa entrega. Quando nós nos rendemos a Ele, até o impossível se curva. E assim, o que os médicos chamaram de incurável, Deus transformou em um testemunho vivo do seu poder. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são lendas, são realidades que mudam vidas todos os dias. No mesmo culto onde Vitor deu seu testemunho, uma mulher chamada Marisa, sentada nas últimas fileiras, não conseguia conter as lágrimas. Ela apertava contra o peito um exame médico amassado, onde a palavra metástase assaltava aos olhos como uma sentença. O câncer havia se espalhado, e os médicos deram-lhe apenas alguns meses de vida. Não tenho mais para onde correr, ela pensava, enquanto ouvia a voz firme de Vitor ecoando: quando nós nos rendemos a ele, até o impossível se curva. Marisa não era de chorar fácil. Sempre fora uma mulher forte, daquelas que sustentavam a casa sozinhas, criando 2 filhos após o marido ter abandonado a família anos antes. Mas naquela noite, o peso da doença e do cansaço a derrubou. Ela se ajoelhou ali mesmo, entre os bancos, e começou a clamar: Senhor, se o Senhor fez por Vitor, pode fazer por mim também. Não peço por mim, peço pelos meus filhos. Quem vai cuidar deles se eu partir? As obreiras, percebendo seu desespero, a envolveram em oração. Uma delas, a irmã Clara, colocou as mãos sobre sua cabeça e declarou com autoridade: em nome de Jesus, esta doença não tem poder sobre você. O mesmo Deus que sarou Vitor vai te sarar também. Marisa sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica, e por um instante, a dor que a atormentava há semanas simplesmente sumiu. Nos dias seguintes, ela voltou à igreja todos os dias. Participava das correntes de oração, tomava água consagrada, e à noite, em casa, lia a Bíblia com os filhos, ensinando-os a crer. Os meninos, que antes viviam com medo de perder a mãe, começaram a ver nela uma força que não era mais só humana. Mãe, o Senhor Jesus vai te curar, né? Perguntava o caçula, de apenas 8 anos, com uma fé que envergonharia muitos adultos. 3 semanas depois, Marisa voltou ao hospital para novos exames. O médico, um homem cético que já a atendia há anos, entrou na sala com um laudo na mão e uma expressão que ela nunca tinha visto nele antes. Não entendo, mas seus exames estão limpos. Não há mais nenhum sinal de células cancerígenas. É como se você nunca tivesse tido a doença. Marisa não disse nada. Apenas sorriu e sussurrou: Deus é fiel. Quando ela voltou à igreja no domingo seguinte, foi recebida com gritos de alegria. O pastor a chamou ao altar, e ela, com o mesmo exame que antes trazia desespero, agora o ergueu para a congregação ver: olhem o que Deus fez. Eles disseram que eu ia morrer, mas Deus disse que eu ia viver. E não só viver, vou ver meus filhos crescerem, vou casá-los, vou ser avó. A igreja explodiu em louvor. Muitas pessoas que estavam ali com problemas de saúde se levantaram, inspiradas, e correram para o altar, determinadas a buscar seu próprio milagre. Marisa não parou por aí. Hoje, ela faz parte do grupo de visitação da igreja, levando esperança a hospitais e asilos. Se Deus me deu uma segunda chance, é para que eu leve a outros a mesma fé que me salvou, diz ela. Seus filhos, que antes viviam em orfanatos emocionais, agora são jovens ativos na obra de Deus. O mais velho, que já flertava com as ruas, hoje é obreiro e sonha em ser pastor. E assim, como Vitor, Marisa se tornou mais um testemunho vivo de que, na Universal, os milagres não são coincidências, são respostas de um Deus que ouve, que age e que transforma o lamento em louvor. Porque quando a fé encontra a determinação, e a determinação encontra o altar, até as doenças mais cruéis recuam. Não por acaso, mas porque Deus, em sua misericórdia, escolheu aquele lugar como um canal de bênçãos para quem crê. E a história não para por aqui.
Todos os dias, em alguma igreja universal pelo Brasil, um novo impossível se rende ao poder de Deus. Porque milagre não é coisa do passado, é a assinatura de um Deus que ainda hoje escreve histórias de vitória sobre a vida daqueles que o buscam de todo o coração. No mesmo bairro onde Marisa recebeu sua cura, morava um jovem chamado Lucas, de apenas 22 anos. Ele era conhecido na comunidade como um rapaz talentoso, cheio de sonhos, mas que há 2 anos lutava contra uma depressão profunda. Os medicamentos já não faziam efeito, e os pensamentos sombrios o acompanhavam dia e noite. Sua família, desesperada, já havia procurado ajuda em vários lugares, mas nada parecia mudar a realidade de Lucas. Até que um dia, sua mãe, Dona Maria, ouviu um testemunho na rádio sobre como a Universal tinha transformado a vida de pessoas em situações semelhantes. Mesmo sem muita esperança, ela decidiu levar o filho a uma reunião. Lucas foi relutante, mas ao entrar na igreja, sentiu algo diferente. O ambiente era cheio de fé, e as palavras do pastor pareciam falar diretamente com ele. Naquela noite, durante a oração, Lucas sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. O pastor impôs as mãos sobre ele e declarou: em nome de Jesus, essa mente é libertada. Naquele momento, foi como se uma carga pesada fosse tirada de seus ombros. Ele começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Quando saiu da igreja, sua mãe notou que o olhar do filho estava diferente, havia luz onde antes só havia escuridão. Os dias seguintes foram de transformação. Lucas voltou a sorrir, a ter ânimo para os estudos e até retomou o antigo sonho de ser músico. Hoje, ele faz parte do grupo de louvor da Universal e, toda vez que canta, lembra daqueles que, como ele, precisam de um toque de Deus. Se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um, diz, com a voz firme de quem conheceu o poder da fé. E assim, como Marisa e Vitor, Lucas se tornou mais um exemplo de que, na Universal, não há caso perdido. Porque Deus não olha para o tamanho do problema, mas para a sinceridade do coração que o busca. E quando a pessoa se entrega de verdade, os milagres acontecem não como mágica, mas como resposta de um pai que ama e quer ver seus filhos livres. A igreja continua de portas abertas, porque Deus não se cansa de operar. E em cada cidade, em cada bairro, há alguém que, neste exato momento, está prestes a viver sua própria história de milagre. Basta crer. Na mesma semana em que Lucas compartilhava seu testemunho no altar, do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento no bairro de Vila Matilde, uma mulher chamada Ana clamava em silêncio. Há 3 anos, ela lutava contra uma doença que os médicos chamavam de sem cura. As dores eram tão fortes que, algumas noites, ela não conseguia nem se levantar para buscar um copo d'água. Os remédios já não faziam efeito, e a esperança, aos poucos, ia se apagando. Mas Ana tinha uma vizinha, Dona Cida, que nunca desistiu dela. Toda manhã, antes de ir para a Universal, Dona Cida batia na porta de Ana e dizia: hoje é o dia, minha filha. Deus vai te curar. Você só precisa ir comigo até a igreja. Ana sempre respondia com um sorriso fraco: um dia eu vou, Dona Cida. Prometo. Até que, numa quinta-feira à tarde, quando a dor parecia insuportável, ela ouviu uma voz dentro dela. Não era a voz da dor, mas uma voz calma, como um sussurro: vá. Hoje é o seu dia. Com lágrimas nos olhos, Ana se arrastou até o armário, vestiu a roupa mais simples que tinha e, apoiada no braço de Dona Cida, entrou pela primeira vez na Universal. Não sabia o que esperar, mas sentia que aquele era o lugar. Assim que pisou no templo, uma paz estranha a envolveu. Não era alívio da dor, ainda era algo maior, como se alguém tivesse colocado um manto sobre seus ombros. O pastor, naquele dia, falava justamente sobre cura divina. Ele olhou direto para Ana, ela teve certeza disso e disse: tem alguém aqui que os médicos disseram que não tem jeito. Mas Deus está dizendo: eu sou o jeito. Levante a mão quem acredita nisso. Ana hesitou. Suas mãos tremiam, mas, com um esforço que parecia vir de fora dela, ela as ergueu. E então, algo aconteceu. Primeiro, foi um calor nas palmas das mãos, como se alguém as estivesse segurando. Depois, uma onda percorreu seu corpo, dos pés à cabeça. Ana sentiu as lágrimas escorrendo, mas desta vez não eram de dor, eram de alívio. Quando ela abriu os olhos, percebeu que estava de pé, sem precisar se apoiar em ninguém. A dor havia sumido. Completamente. Dona Cida gritou:
Os irmãos ao redor começaram a louvar, e Ana, sem entender muito bem o que estava acontecendo, só conseguia repetir: Jesus me curou. Jesus me curou. O pastor a chamou ao altar, e ela, que havia entrado arrastando os pés, subiu os degraus correndo. Naquele momento, não importava o que os médicos tinham dito. Não importava o diagnóstico. O que importava era o que Deus tinha acabado de fazer. Nos dias seguintes, Ana voltou ao hospital para novos exames. Os médicos, incrédulos, olhavam os resultados e balançavam a cabeça. Isso não é possível. Não há explicação médica para isso. Ana sorria e respondia: não é a medicina que me curou. Foi Deus. Na Universal, Ele me tocou. Hoje, Ana não só está completamente curada, como se tornou uma das mais ativas na obra de visitação da igreja. Ela vai aos hospitais, leva a palavra de fé para quem está desanimado e sempre repete a mesma frase que ouviu naquele dia: vá. Hoje é o seu dia. Porque na Universal, os milagres não são histórias do passado. São realidades do presente. E enquanto houver alguém que precise de um toque de Deus, as portas estarão abertas, os braços estendidos e a fé viva. Porque Deus não mudou. Ele ainda cura. Ainda libera. Ainda transforma. Basta que alguém creia e vá até Ele. Ana nunca esqueceu o rosto da primeira pessoa que visitou no hospital depois da sua cura. Era um homem chamado Carlos, magro, os olhos fundos de tanto sofrer. Ele estava na mesma enfermaria onde ela esteve meses antes, ligado às mesmas máquinas, ouvindo os mesmos murmúrios de desespero dos familiares no corredor. Quando Ana entrou no quarto com sua Bíblia e um sorriso, Carlos mal levantou a cabeça. Não adianta, moça, ele disse, a voz rouca. Já oraram por mim, já fiz promessa, já tomei tudo que os médicos mandaram. Nada adianta. Ana sentou-se ao lado da cama e segurou a mão fria dele. Não falou de doenças, não falou de remédios. Falou de um Deus que a tinha tirado daquela mesma cama, de um Deus que não olha para exames, mas para o coração. E então, como aprenderá a fazer, ela simplesmente disse: Carlos, hoje é o seu dia. Ele riu, um riso amargo. Você não sabe o que está dizendo. Meu caso é sem esperança. Eu também achava isso, Ana respondeu, mostrando as mãos que antes tremiam e agora seguiam firmes. Mas Deus não olha o que a gente acha. Ele olha o que ele pode fazer. Carlos não acreditou na hora. Mas algo naqueles olhos brilhantes de Ana, algo naquela certeza tranquila, fez com que, pela primeira vez em meses, ele fechasse os olhos e deixasse uma lágrima escorrer. E foi assim, entre lágrimas e silêncios, que Ana orou por ele. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor simples, como o de uma filha falando com o pai. E quando ela terminou, Carlos sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dos analgésicos, uma força que não era dele. Ele não sarou na hora. Não pulou da cama como em alguns testemunhos que ouvirá. Mas algo dentro dele mudou. 3 semanas depois, Ana voltou ao hospital. Desta vez, foi direto para a ala de alta. Carlos estava lá, sentado em uma cadeira, ainda fraco, mas com os olhos diferentes. Os médicos não entendiam. Os exames ainda mostravam anormalidades, mas os sintomas tinham regredido de forma inexplicável. O homem que não conseguia nem se levantar agora caminhava pelos corredores, agradecendo a cada enfermeiro. Eu não sei explicar, ele disse a Ana, segurando sua Bíblia, a mesma que ela lhe dera. Mas eu sei que foi Deus. Porque ninguém mais podia fazer isso. Ana sorriu. Ela já tinha ouvido essa frase antes. E sabia que não seria a última vez. Agora, toda terça-feira, Carlos está na Universal. Não como um homem curado que esqueceu a dor, mas como um homem que lembra muito bem de onde Deus o tirou. Ele ajuda na visitação aos doentes, conta seu testemunho nas reuniões, e sempre que encontra alguém com o rosto marcado pelo desespero, ele se aproxima e diz as mesmas palavras que um dia o salvaram. Vá. Hoje é o seu dia. Porque na Universal, os milagres não são só para alguns. São para quem crê. Para quem, mesmo com as forças no fim, ainda consegue estender a mão e dizer: Senhor, eu preciso de ti. E Deus, que não muda, que não esquece, que não se cansa de amar, sempre responde.
Às vezes com uma cura instantânea, às vezes com uma força que surge do nada, às vezes com uma paz que não faz sentido para o mundo, mas que enche a alma. E assim, a história de Ana e Carlos se multiplica. Em cada cidade, em cada templo da Universal, há alguém que chegou arrastando a dor e saiu carregando um milagre. Porque Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os que o buscam. E enquanto houver alguém disposto a dar um passo de fé, as portas estarão abertas, os braços estendidos, e a voz do Espírito Santo continuará sussurrando. Venha! Hoje é o seu dia. O milagre de Ana e Carlos. Ana apertou a mão de Carlos enquanto o médico, atônito, olhava para os exames. Não há mais vestígios da doença, repetia, incrédulo. O câncer que há meses devorava suas forças havia desaparecido não por medicamentos, não por sorte, mas por uma fé que, mesmo frágil, se agarrou ao impossível. Carlos chorou. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão por um Deus que ouve até o suspiro mais fraco. Naquela noite, ao voltarem para casa, Ana parou diante do espelho. Os olhos, antes opacos pela dor, agora brilhavam. Deus não nos tirou do fogo. Ele entrou no fogo conosco, sussurrou. Carlos entenderá, o milagre não era só a cura, mas a certeza de que, mesmo no vale mais escuro, jamais estavam sozinhos. A lição que fica. Milagres não são fórmulas mágicas, mas respostas de um pai que se comove com a fé sincera. Ana e Carlos aprenderam que a vitória não está na ausência de lutas, mas na mão que nos sustenta nelas. Deus não escolhe os fortes, ele fortalece os que o escolhem. E assim, enquanto o sol se punha sobre a cidade, uma verdade ecoava nos corações: o milagre não é o fim da história, é o começo de uma vida que, agora, pertence a ele. Venha! Hoje é o seu dia. A voz ainda sussurra. E a porta? Sempre aberta.